Olá, abençoados e abençoadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos para mais um vídeo, de devocional, de forma diferente. Hoje estarei falando cara a cara com vocês, não gravando o áudio, Mas eu creio que da mesma forma Deus estará falando nos nossos corações, amém? Então já arrumei minha mesa, já separei aqui a palavra, já peguei minha água, não se esqueçam, bebam água, tá bom? Porque faz bem para a nossa saúde, não é mesmo? Como aprendemos no devocional anterior, devemos cuidar do nosso espírito e também do nosso corpo, gente? Então vamos nos cuidar, nos hidratar, tá bom? Que é assim que Deus quer que nós façamos. Então vamos lá. 1 Coríntios, ainda em Coríntios, esse mês eu estarei me dedicando, a estudar sobre Coríntios. E vamos falar sobre a sabedoria de Deus, tá bom? Senti de falar isso hoje. Então vamos ler 1 Coríntios 1, a partir do 17 até o 31, para ficar uma leitura mais completa, para que possamos entender melhor. Amém? Então vem ler comigo. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, a qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Que palavra abençoada, E depois que eu li essa palavra, Deus ministrou no meu coração, algumas coisas que eu estarei falando aqui, que eu cheguei a anotar aqui no meu caderninho. E assim, os versículos que mais falaram comigo, desses todos que eu li, foram o 25, o 27 e o 28, que fala: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí o 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E o 28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Quando paramos, para ler essa palavra aqui, essa mensagem, falando sobre a sabedoria de Deus, como que nós conseguimos entender isso, não é verdade? Então eu até fiz uma pergunta aqui: como explicar a sabedoria de Deus? Na verdade, é algo assim muito difícil. A gente não compreende, a gente não entende. Como a gente vai explicar um Deus que é tão grandioso, que é tão grande, que a gente não entende? E então, a verdade é que nós não temos assim uma resposta para isso, porque a gente não consegue compreender Deus na sua totalidade. Ainda que todos os dias a gente busque, a gente ore, a gente lê a Bíblia. Tem aquelas pessoas que têm curso de teologia, que fazem faculdade de teologia, sabem muito, até mesmo mais do que nós que não temos, esses cursos, essa faculdade, coisa que eu tenho, assim, a intenção, um dia, se Deus quiser, de fazer. Mas nem eles
que têm todo esse conhecimento, eles conseguem compreender Deus na sua totalidade, não é verdade? Então, é complicado mesmo. Mas pela misericórdia de Deus, Ele nos permite até certo ponto que a gente venha conhecê-lo, sabe? Orando, lendo. O Espírito de Deus, ele vai falando nos nossos corações, ministrando nos nossos corações. Desculpa, gente, o barulho da cadeira. Vai ministrando nos nossos corações, sabe? A partir do momento que a gente lê a Bíblia, a gente ora a Deus, né? Para poder Ele falar conosco. Para que possamos compreender mais dele. Em falar em oração, eu acabei não gravando aqui orando, mas eu fiz a oração, tá bom, gente? Antes de estar gravando esse vídeo, porque a gente sabe que só pela misericórdia de Deus, né? Se Ele não estiver conosco, não falar conosco, a gente não tem nada para entregar, né? Tudo que a gente fala, tudo que a gente tem vem dele, amém? Então é pela misericórdia de Deus que Ele nos permite conhecermos a Ele a partir do momento que a gente se posiciona e a gente se inclina a buscá-lo a cada dia, amém? Tudo isso foi o que Deus foi falando no meu coração, eu só anotei aqui na minha colinha. Então, gente, tudo isso é concedido pelo Espírito de Deus. Ele habita em nós e Ele nos ajuda a discernir as coisas do alto, as coisas que são do Espírito, tá bom? Então, quando nós nos posicionamos perante o Senhor para buscarmos mais e mais do Senhor, o Espírito Santo, Ele vai nos ajudar a discernir as coisas que somente Deus pode nos mostrar, nos ensinar, nos exortar, amém? Então, continuando falando da sabedoria de Deus, que é algo que é tão incompreensível, porque vai além do que estamos acostumados, vai além da nossa imaginação, né? E além do que estamos acostumados a viver aqui na Terra. Dizer que Deus escolhe as coisas vis e desprezíveis e as coisas que não são, tornando-as em algo, para nós seres humanos realmente parece loucura, não é verdade? Porque temos a mania de olhar muito para as aparências, né? Achamos que as aparências, o exterior da pessoa já vai dizer como é aquela pessoa, o caráter da pessoa, e nem sempre é assim, é verdade? Às vezes esquecemos de olhar também para o caráter, para o interior, só olhamos o exterior. É claro que às vezes o exterior, de certa forma, nos mostra, né? Aquilo que a pessoa tem dentro dela, a pessoa passa também para o exterior. Mas nem sempre a pessoa que por fora parece, sabe, ser algo bom, aquela pessoa é boa, aquela pessoa, sabe? Nem sempre por dentro a pessoa é aquilo tudo que parece ser, né? Então, somente Deus conhece o nosso coração, conhece, né, a nossa vida com Ele, nosso dia a dia, somente Deus sabe. Então, até nisso temos que pedir direção a Deus, discernimento, tá bom? Dessas coisas, para que não venhamos julgar o nosso próximo, tá bom? Então, quando Deus escolhe aquela pessoa que às vezes ninguém dá nada, que às vezes é o menor da casa, Ele faz para que ninguém se glorie, achando que venceu, conseguiu por sua própria capacidade. Porque às vezes Deus faz assim. Deus pega aquele menorzinho lá, sabe? Que ninguém dá nada, aquele que nem se arruma tanto, às vezes aquele que nem tem muita condição, na verdade. Assim como Deus fez com Davi também, né? Escolheu o menor da casa e honrou ele. Fez ele rei, ungiu, né? Ele como rei. E ninguém dava nada pra ele, né? Não é à toa que quando eles foram ungir, né? O sacerdote foi ungir. Você vê que eles, tanto o pai, todos ali foram pegando, né? Os que de aparência pareciam, não, esse aqui serve para ser rei, forte, né? Formoso, tudo mais, tem experiência de guerra. Então, mas não é assim que Deus escolhe. Não é assim como nós vemos, né? A aparência. Deus vê o interior, sabe? O caráter da pessoa. Então, Deus faz isso por quê? Porque que Ele pega aquelas coisas que não são, sabe? Para que ninguém, justamente como a palavra diz, venha se gloriar de si mesmo, achando que eu sou tal, eu que faço, foi por minha causa. E não é, foi Deus, sabe? Que possamos aprender isso. Que tudo que nós façamos, que a gente faz de bem, tudo de bom que é em nós, não vem de nós, mas vem de Deus, sabe? Então que a gente possa se gloriar no Senhor, dar toda a glória e toda a honra no Senhor, porque é Ele que nos capacita. De nós mesmos nós não temos nada. Eu, quando falo com o Senhor, costumo dizer que tudo que eu tenho de melhor é o Senhor, é do Senhor na minha vida, porque de mim mesmo, gente, misericórdia, sou muito falha. Então, que possamos entender isso, que não é da nossa própria capacidade, mas é dom que vem de Deus, tá bom? Para que venhamos nos gloriar no Senhor, reconhecendo o que Ele fez e que Ele faz nas nossas vidas, amém?
Então, dessa forma, através dessa palavra, Paulo ele nos exorta a pregarmos o evangelho de Cristo, que para muitos às vezes sim, parece loucura, porque não compreendem as coisas que vêm do alto, que vêm do céu. Porque a verdade, o que a gente prega não é nada deste mundo, né? Pregamos o reino dos céus, então não está nessa terra. Então, se a pessoa vive aqui na terra e pensa que a vida é só isso daqui, realmente não vai compreender as coisas do céu, né? Porque somente o Espírito Santo vai falar aos nossos corações e vai nos ajudar a entender as coisas espirituais. Por isso necessitamos ser espirituais para compreendermos as coisas espirituais que vêm do Senhor. Amém? Então, que possamos compreender isso, que estamos aqui para pregar no reino dos céus e que não é desta terra, realmente, tá bom? Então, quando pregamos o reino dos céus, muitas pessoas às vezes tentam nos entristecer, nos paralisar, falar palavras, sabe? Para nos ferir, e que possamos não nos deixar levar por isso. Queremos entender que realmente a palavra de Deus é loucura mesmo, porque não é daqui da terra. E assim permanecermos firmes nele, sabe? Continuando falando de Jesus, falando do Senhor, do reino dele, entendeu? Para as pessoas, porque a verdade é que muitos carecem de ouvir falar sobre Jesus. O mundo está carente, sabe? Muitas das vezes a gente, na igreja, a gente já carece às vezes de uma palavra, de um abraço, nos sentimos sozinhos. Agora você imagina quem não tem a Cristo, não é verdade? Então se sente muito mais sozinho. Então, mesmo que as pessoas não venham entender às vezes, que você permaneça falando do amor de Deus, falando do reino de Deus, tá bom? Confie inteiramente no Senhor Jesus, que Ele irá te fortalecer e te capacitar todos os dias, tá bom? Para você continuar caminhando, falando do amor dEle. E não venhamos nos esquecer que o nosso alvo é o céu, que nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que deixou para nós. Além disso, temos o Espírito Santo de Deus. Além disso, temos o nosso advogado, temos o nosso advogado, que é Jesus, e que em breve ele voltará como juiz para julgar as nossas causas, não é verdade? E também, além do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, de Jesus, que é o nosso advogado, temos a Deus, que é o nosso Pai Celestial, amém? Ele está conosco todos os dias, Ele nos ama, Ele nos vê. Então, mesmo quando viemos nos sentir sozinhos, não se esqueça que Deus está contigo, Ele está te vendo. Quando você passar momentos difíceis, chore, ore, fale com Deus. Não pense que você está sozinho só porque naquele momento você não vê que nada está acontecendo, tá bom? Mas é chegado o dia, Deus tem um dia preparado para a sua vitória. Permaneça firme, crendo e falando de Jesus, falando do amor de Deus, sabe? Que é verdade que Ele nos ensina, tá bom? Essa sabedoria que vem de Deus. Que possamos pedir a Deus todos os dias para termos a mente de Cristo, para compreendermos as coisas que vêm do alto e assim que possamos passar para as pessoas à nossa volta também. Amém? Então, nesse momento, venha receber essa dose de ânimo e venha se posicionar perante o Senhor. Amém? Onde Ele te colocar, você permaneça, tá bom? Continua buscando, continua aprendendo mais e mais do Senhor. E dessa forma a gente irá conseguir ter uma vida plena em Deus, só assim. Porque só Deus vai nos dar paz, vai nos dar alegria todos os dias, mesmo com as nossas dificuldades, que possamos nos posicionar no Senhor, aprendermos mais e mais do Senhor, ainda que todos os dias mesmo venha buscar, a gente venha continuar sem compreender, né? Mas a verdade é que, como falamos aqui, não iremos conhecer Deus na totalidade, mas que mesmo assim venhamos conhecer e prosseguir a conhecer mais e mais de Deus todos os dias, porque só assim vamos vencer, vamos conseguir, né, chegarmos no céu. Amém? Então eu espero que Deus tenha falado, né, profundamente no seu coração, assim como Ele falou no meu coração e Ele continua falando. E vamos nos unirmos, né? Vamos nos unir e buscar mais e mais do Senhor todos os dias. Amém, meus queridos? Então, espero que vocês tenham gostado e tenham um dia abençoado e produtivo. Amém, abençoados? Então, um beijão pra vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.